Agora vamos dar início à segunda parte de Olhando o Mundo. E desta vez vamos ver as flores. As flores e o que elas representam para uma grande instrutora espiritual que viveu na Índia, a mãe. Em Auroville, ela construiu um templo, o Matrimandir. Esse templo foi feito para as pessoas irem meditar, orar e principalmente contemplar. E muitas pessoas vindas de todas as partes do mundo passaram por ali e passam ainda hoje. E algumas tiveram experiências espirituais profundas nesse templo. Essa grande instrutora, a mãe, ela amava muito as flores e tinha discípulos por todo o planeta, e assim sugeriu que muitas almas amassem as flores. E como ela amava muito as flores, mas de forma muito especial, ela então via nas flores, ou percebia nas flores, significados. Para cada flor ela dava um nome. E, por exemplo, a moreia. A moreia, ela via a sua maneira, não? Via a sua maneira. E dizia que, olhando a moreia, contemplando a moreia, dizia que no mundo físico, de todas as coisas, a beleza é o que melhor expressa o divino. Enfim, de todas as coisas, a beleza é o que melhor expressa o divino. E, segundo ela, o que mais representa a beleza são as flores. E a moreia ela chamava de aristocracia da beleza. Aristocracia da beleza. Veja como amava, hein? Bem, as plantas têm sensibilidade, sabemos, né? As plantas têm sensibilidade e sentem. E não deveriam ser tratadas com brutalidade, como, por exemplo, colocarem as flores no frigorífico, como fazem algumas floriculturas, né? Isso é considerado uma brutalidade. Porque as flores sentem, as flores não pensam, não têm mente, mas elas sentem. Sentem e se ressentem também do que se passa com elas. E é através das flores que a natureza se expressa mais harmoniosamente. A natureza não se expressa mais harmoniosamente através dos seres humanos. É através das flores que a natureza mais se expressa como beleza e como harmonia. Então, na natureza, as flores são consideradas uma expressão de adoração, porque parece, segundo a mãe, que as flores ou as plantas, elas adoram o sol, adoram a luz,
todas elas crescem buscando a luz, todas elas crescem buscando a luz, não é? E contemplar as flores, contemplar as plantas, pode ser realmente um grande exercício. Por exemplo, contemplar uma flor de cerejeira. Contemplar uma flor de cerejeira. Podemos experimentar o que isso significa. Podemos experimentar. As cerejeiras, por exemplo, são muito alegres. As cerejeiras são companheiras nossas no campo da alegria. Quando nós estamos sob as cerejeiras, temos uma alegria natural. A mãe observava tudo isso. E seus discípulos buscavam segui-la e tinham também muita devoção por ela, através desta harmonia que ela ensinava a gente ter com as flores. E ela dizia que as plantas são psíquicas, isto é, as plantas é como se tivessem alma. E que elas se expressam através do silêncio e da beleza. As plantas não falam, mas como se expressam? Dizia ela que é através do silêncio e da beleza. Então, estarmos entre as plantas, estaríamos em silêncio, se não houvesse outros barulhos que não são elas que fazem. A não ser quando bate o vento. Então, quando bate o vento, elas emitem alguma coisa junto com o vento. E a rosa, por exemplo, que é considerada uma perfeição no campo da forma, entre todas, as rosas são aquelas que manifestam, aquelas que exprimem muito o lado psíquico. E, portanto, a rosa é um dos exemplos de aspiração. E a mãe dizia o seguinte: o amor pelas flores é uma valiosa ajuda para nós encontrarmos a união com a nossa alma. O amor pelas flores é uma valiosa ajuda para nós encontrarmos a nossa alma. Veja como essa experiência pode ser importante. E ela dizia também que pela natureza pode-se despertar nos seres a atração pela parte espiritual. E as rosas parece que são um típico ser que nos leva a isso. E as rosas tanto podem ser brancas, como podem ser amarelas, não é? Como podem ser vermelhas. E quando estão juntas, quando estão unidas, formam um pequeno grupo. E se observarmos bem, poderemos ver, como via a mãe, que algumas parece que estão até em oração, ou que estão até em adoração ao Espírito, ao Divino. Mas nós vamos, neste trabalho, contemplar um pouco as flores. Vamos contemplar as flores. E o melhor processo para nós nos abrirmos à influência mais profunda que as flores podem produzir
o melhor método é se nós pudermos entrar em contato com elas através de nossa alma. Nós nos centramos na nossa alma, convidamos o nosso interior a se comunicar com uma flor. E se você faz isso com a rosa, você pode passar por alguma experiência. Bem, quanto à fragrância, a mãe dizia: a fragrância das flores é a oferta que a natureza faz aos céus. E parece que é a mais sutil oferta que a natureza pode ofertar, é a fragrância, é este perfume das flores. E a mãe especifica, como conhecia quase todas, muito intimamente, ela especifica que na flor da cerejeira está o remédio para muitas enfermidades, principalmente aquelas enfermidades sutis que a gente apanha na mudança das estações. Então ali a flor das cerejeiras são, parece que, milagrosas. É bom sabermos disso. E algumas flores das cerejeiras falavam com a mãe. Ela sentia um diálogo com as flores das cerejeiras. Então, é através das flores, segundo a mãe, que a natureza se expressa mais harmoniosamente conosco. E parece que há flores um pouco vaidosas. Veja que observação, hein? Há plantas e flores que são um pouco vaidosas. E são aquelas que se sentem atraídas quando se as elogia. Não sei se vocês já elogiaram uma planta. Se vocês já disseram, como você está bonita hoje, que beleza. E a mãe, quando fazia isso, sentia que a planta respondia. Sentia que a planta mudava de atitude. Não sei como, mas ela verificou isso. E disse que a dália, que ela considerava uma flor que pertencia à aristocracia entre as flores, ela disse que a dália é uma das mais valiosas e uma das mais vaidosas. Bem, se você observa uma dália, você vê que parece mesmo que ela tem consciência da sua beleza. Tem consciência da sua beleza e parece que a está ofertando, parece que a está mostrando. E a mãe fazia algumas observações sobre a dália. Por exemplo, ela dizia que a dália representa também a dignidade. A dignidade das emoções. Então a dália não somente é vaidosa, mas ela, quando procura nos emocionar, ela faz isto com muita dignidade. Não é vulgar, não. Com muita dignidade. E ela chama até isso de dignidade psíquica. Talvez ela estivesse querendo dizer que o reino vegetal tem uma alma vegetal e que esta alma vegetal reflete em cada membro do reino vegetal. E ela disse que as dálias, principalmente as dálias vermelhas, que as dálias têm também uma dignidade mental.
ela via nas dálias dignidade mental. E via nas dálias nobreza, como já dissemos, e via também num tipo de dália mais amplo, num tipo de dália mais harmonioso, né? Ela via até um sinal de superconsciência. Superconsciência no mundo das flores. Superconsciência no mundo das flores. Que não é como superconsciência no nosso mundo. É um pouco diferente. Mas, segundo a mãe, se a gente vai entrando, se aprofundando por esse mundo, nós acabamos percebendo estas coisas. Acabamos percebendo essas coisas. Bem, agora vejamos, por exemplo, aquela flor que é a eufórbia. Euphorbia millii. A eufórbia millii, segundo a mãe, representa concentração. As eufórbias estão alinhadas e estão representando a concentração quando se apresentam assim. E na concentração elas mostram a vontade toda reunida. Vejam este bloco de eufórbias. Elas estão como que reunidas aqui. E essa flor, que ela chamava de flor concentração, ela pretende efeitos sensíveis e tem uma abertura vital no seu centro, como se ela estivesse tendo alguma coisa a ver com o divino via a mãe, não? E claro que um conjunto de eufórbias é algo bastante representativo, como harmonia e como expressão desta coisa que tem uma ligação com a energia divina. Agora, a helicônia, que ela também chamava pássaro do paraíso, a helicônia, segundo ela, um dos melhores presentes que alguém pode nos dar. A mãe gostava muito de receber flores e diz que quando nós damos uma flor, quando nós oferecemos uma flor, aquela flor leva a nossa delicadeza, aquela flor leva a nossa harmonia para quem a recebe. E diz a mãe que as flores também se sentem felizes quando são doadas para alguém e quando elas são bem recebidas, quando são recebidas com amor. E então as flores parece que ficam muito satisfeitas com isso. E a helicônia parece que é uma das que mais manifesta isso. E a helicônia também, que ela chamava do pássaro do paraíso, não é? Tem todo um processo de relação conosco quando a gente a tem por perto, quando a gente se comunica com ela, e parece que isto fica palpável, esta relação. Quanto ao hibiscus, a mãe nele via um poder de consciência. Veja que visão ela tinha, hein? Você, para ver num hibiscus, que é uma flor que parece que tem uma direção, parece que tem
tendência bem firme, ela via nisso um poder de consciência. E ela diz que o hibiscus, para ela, representava um poder de controlar os movimentos inferiores da natureza. De forma que, se nós presenteamos um hibiscus com esta intenção, se o nosso amigo que está recebendo aquela flor for sensível, de repente ele pode realmente ter um estímulo para controlar os seus movimentos interiores inferiores. E ela dizia também que o hibiscus é um ser que... O hibiscus é um ser, veja, o hibiscus é um ser que está coligado com o futuro, como se estivesse olhando para o futuro. Veja, um hibiscus bem aberto, parece que está tão aberto que ele está buscando o futuro. E também ela via no hibiscus uma perfeita doação de si mesmo, uma perfeita doação de si mesmo. E parece que também ela sentia um hibiscus concentrado numa nova criação. Temos muito que aprender com a mãe, hein? Temos como aprender a ver as coisas, ver o mundo deste jeito. Bem, a hipomeia é uma das plantas que ela considerava como mais representantes da abertura para o Supremo. E ela achava que a hipomeia está aberta de tal forma e de tal forma organizada que ela é uma resposta do reino vegetal às forças superiores. Mas agora vejamos a íris. A íris, que para ela, para a mãe, significa pureza. Pureza e liberação da sujeira. Segundo ela, a íris, no seu movimento, está liberando a sujeira. E ao mesmo tempo, ela se mostra como pureza. Veja uma flor expressiva e complexa, hein? Porque ao mesmo tempo que está liberando a sujeira, está se mostrando na sua pureza. E ela então, vendo um certo tipo de íris, disse o seguinte, olhando, contemplando esse certo tipo de íris, disse: a divina pureza é aquela onde não há mistura com os movimentos da natureza inferior. Via isso na íris. E aqui então está a íris, que segundo ela estava significando tudo isso. Vou repetir. A divina pureza é aquela onde não há mistura com os movimentos da natureza inferior. Bem, aqui agora temos uma flor que ela dizia que eleva ao céu as suas súplicas e as suas aspirações. Essa flor é o jasmim. E se você vê o jasmim, ou um grupo de jasmins, se você vê isso, você vê que existe algo disso que ela reconhece, não? Veja que é como se estivesse se elevando ao céu, suplicando e com aspirações. E um grupo de jasmins realmente é como um coro que está aspirando alguma coisa
que está vibrando, vibrando diante do espaço, não? Bem, quando nós nos comunicamos com as flores, podemos perceber como o reino vegetal tem a sua própria forma de aspirar ao divino. E isto não é muito difícil nós penetrarmos nesse significado um pouco oculto. Bem, a passiflora, segundo ela, a mãe, é um poder que aspira converter-se em um instrumento do trabalho divino. Veja como a passiflora é rica, rica de movimentos, rica de detalhes. E nesses detalhes todos, no conjunto da passiflora, ela está vendo um poder de se tornar um instrumento do trabalho divino. Essa passiflora também é considerada uma trepadeira. Bem, esse belo conjunto amarelo, isto, segundo a mãe, representa claridade. Claridade. Observemos bem, contemplemos um pouco isto. Ela dizia que é uma claridade encantadora, mas que às vezes ela é espinhosa. Então, essa Parkinsônia, ela às vezes é espinhosa. Mas, mesmo com isso, não perde a sua expressão de claridade. Aqui chegamos ao Phlox. Bem, o Phlox, segundo ela que observou e que é evidente, diz que o Phlox está dizendo que qualquer trabalho que nós façamos da melhor forma que pudermos. Veja, essas flores estão dizendo que nós temos que fazer as coisas da melhor forma que pudermos. E veja como cada uma delas é perfeita. E quantas são, hein? E são chamadas de Phlox Drummondi. E também elas parecem que exprimem destreza no trabalho, competência no trabalho. Isso se vê pela imagem. Parece que as flores falam conosco quando nós sabemos escutá-las. Parece que não falam com todo mundo, não. Elas falam conosco quando a gente sabe escutar, quando a gente sabe observar, né? E elas têm uma linguagem muito sutil, que é o seu perfume. Há flores que emitem perfumes para certas pessoas e não emitem para outras. Parece que isso é um segredo do reino. Bem, existem lendas caldeias antigas que dizem respeito às púnicas, por exemplo. E as púnicas são flores muito fortes e que surgem até nos desertos. Como faz para nascer uma flor num deserto de areia? Parece que há lendas caldeias que contam histórias de flores que nasceram nos desertos.
E essas flores que nasciam nos desertos, a mãe chamava de sacrifício para o divino. Uma flor nascer no deserto como sacrifício para o divino. Veja como são devotas, hein? E essas são as púnicas granatum, uma espécie de púnicas. Quanto à Russélia, era considerada como aspiração no plano físico pelo divino. Então tem flores que aspiram o divino em algum nível. Mas a Russélia, segundo ela, aspira no físico ao amor divino. Então veja como a Russélia é delicada. Como a Russélia é delicada e como a Russélia é cheia de pequeninos detalhes harmoniosos e parece que são todas muito semelhantes entre elas. É realmente uma aspiração grupal. Uma aspiração grupal e às vezes impressionante. Veja. E agora vamos ver Solanum. Solanum, segundo ela, é uma flor que tem uma forma como quem está buscando todo o apoio do divino. Mas vejam como as flores sugerem a presença do divino, hein? Se nós humanos sugeríssemos o divino desta forma, se sentíssemos o divino diante de um semelhante nosso. Então aqui, este Solanum está buscando todo o apoio do divino. Veja que clareza, veja que decisão, hein? E ela diz que o Solanum sabe que só o divino é o apoio que nunca falha. Conheci as flores por dentro. Só o divino é o apoio que nunca falha. E aí nós temos Solanum, belíssimo, veja. Se contemplarmos esta flor, talvez descobramos outras coisas. Mas se tivermos estas impressões na nossa consciência, realmente poderemos fazer um exercício bastante interessante. Um exercício através do qual podemos descobrir algumas coisas em nós mesmos através das flores. O Strophanthus, aqui está o Strophanthus, que ela chamava de pureza vital radiante. Pureza vital é o lado mais material da vibração, da vida manifestada. E ela, no Strophanthus, via a pureza vital radiante. E eles em grupo se emitem perfume. E parece que representam, segundo ela, uma perfeita união entre eles, mas uma união que está consagrando a sua energia. De fato, quando se vê Strophanthus unidos, mais que um, segundo ela, estão em perfeita união e em consagração com as suas energias. Thunbergia. Neste caso, a Thunbergia alata. Segundo ela, que observava isto com uma visão mais interna, nestas flores se vê uma certa obscuridade que está se oferecendo para ser transformada. Ela viu nesta flor uma certa obscuridade.
vê-se pelo centro dela, ela vê uma certa obscuridade, mas que está se oferecendo para ser transformada. E ela chama esta flor também de olho de poeta. Olho de poeta. Prestem atenção aí, hein? Nas timófilas, essas delicadezas amarelas, nas timófilas, ela vê a simplicidade mental. A mãe trabalhava muito a mente, não, de seus discípulos e deixou uma obra que trabalha muito a mente, procura elevar a nossa mente para os níveis superiores. E na Timófila ela via a simplicidade mental, como as flores que não estão tão simples, estão simplesmente vivendo. Muito pequenas, amarelas, não? E são realmente representantes de simplicidade mental. Quem sabe se a gente contemplar um pouco isto, no momento, se a mente se acalma e se a mente vai ficando simples, pode se experimentar. Veja. Tristelateia australis. Tristelateia australis. Pequenas flores, amarelas brilhantes, quando estão em conjunto, formam realmente algo que não é muito decifrável. Algo que parece que está estabelecendo proteção, estão muito juntas, formando quase um muro. Aliás, estão sobre um muro e muito sugestivas. A viola é vista como algo que está orientada para o divino. Toda a sua atitude, toda a sua postura é uma orientação para o divino, segundo ela. E em conjunto são muito delicadas quando estão juntas e todas muito uniformemente, muito harmoniosamente nesta mesma atitude. Para vê-la mais de perto, se pode observar melhor. E aqui estão aquelas que a vidente vê como flores que são as preces do reino vegetal. Elas não oram só por elas. Elas estão orando por todo o reino vegetal. Observem bem isto. Demorem-se nisto. Aprendam aqui alguma coisa. E veja o que é um grupo em oração. Bem, agora voltemos à flor da cereja. Flor da cereja porque, segundo ela, é um remédio para muitos males, um remédio que parece que ainda não foi descoberto. Deve estar entre aqueles remédios que a ciência ainda vai descobrir à medida que novas enfermidades forem aparecendo,
e que não existe medicamento para elas e nem tratamento ainda. Quem sabe se nas cerejeiras está alguma chave. E vê-se um conjunto de cerejeiras é realmente impressionante. Existem as cerejeiras rosas e as cerejeiras brancas. Agora vamos ver algo sobre as rosas. Já vimos algumas rosas, mas aqui a mãe fala especificamente sobre as rosas e diz que vê na rosa o amor supremo ao divino. Segundo ela, a rosa é o amor supremo ao divino entre as flores. E existe uma grande variedade de rosas e de cores. São muito suaves, não é? E algumas são pequenas, outras maiores. E a mãe vê nas pequenas uma certa timidez. Timidez no apego ao divino. Ela vê nas pequeninas rosas apego ao divino, mas elas se mostram tímidas. Não é um apego agressivo. São pequenininhas e tímidas. E outras rosas que ela vê como ascese psíquica da natureza. A natureza em ascese através das rosas. Porque, segundo a mãe, a natureza tem uma alma. E essa alma floresce. De forma que a natureza tem uma alma. E essa alma floresce. Veja a origem das flores, hein? Bem, e o amor psíquico ao divino é muito forte nessas flores. Depois ela vê também rosas que são doces e confiantes, como ternura. Uma ternura doce e muito confiante. E que se doa inesgotavelmente. Em outras rosas ela vê um muito amoroso doação de si. Ela vê uma muito amorosa doação de si. Um estado que pode ser conseguido quando algo se abandona ao divino. E ela diz que essas rosas é uma espécie que fala conosco que querer o que o divino quer é a suprema sabedoria. Isto é, nós somos sábios quando queremos o que o divino quer. Bem, depois tem aqui outras que representam a comunhão com o divino, que representam o próprio equilíbrio da natureza. E ela vê também, em certo tipo de rosas, a humildade no amar o divino. A humildade no amar o divino. E outras que ela vê como amor mental ao divino. Então veja que as rosas são muito versáteis. Aqui temos uma planta que ela chamou de transformação. Mas o nome científico
é Milintônia hortensis. Transformação. Porque essas têm 4 pétalas. A pétala superior, segundo ela, representa a transcendência. As 2 pétalas laterais representam a direção universal, uma pétala para cada lado, e a de baixo representa o indivíduo. Então, essa transformação forma uma cruz de pétalas. E ela chama esta flor, além de transformação, chama de o propósito da criação. Isto é, o propósito da criação. Você se verticalizar, olhar para cima, você se doar para os 2 lados e você ser o indivíduo aqui embaixo fazendo isso. Bem, ela estimava muito as plantas, as flores, e considerava as flores, às vezes, até mais psíquicas do que muitos seres humanos. Vamos aprender com as flores, não? Vamos aprender com as flores. Muito bem.